Paz do Senhor para adolescentes! Bom dia! E aí, tudo bem com você? Tá feliz no dia de hoje? Mais um domingo, sejam bem-vindos a mais uma lição da nossa EBD, a melhor escola do mundo. Sejam bem-vindos à EBD aqui da Igreja Marcas do Evangelho. Se você é nosso aluno, seja bem-vindo. Se você é um visitante, seja muito bem-vindo também. Coloque seu nome aí no chat para a gente te conhecer. Fala de onde você é. Conversa com a gente que nós queremos conhecer você, tá bom? Eu quero falar também que eu estou muito feliz de estar aqui em mais um domingo, em mais uma lição da EBD. Hoje já estamos na nossa quarta lição do trimestre. E é isso aí, já aprendemos algumas coisas e vamos continuar aprendendo muito. Outra coisa que eu quero convidar você a fazer agora é parar tudo que você está fazendo. Parou? Agora dá um like nesse vídeo, faz um comentário, ou então se você quiser, você pode esperar até o final do vídeo para fazer um comentário, mas não esqueça de comentar, de curtir, de compartilhar lá nos seus grupos, para os seus amigos, no seu status. Compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas e não se esqueça também de se inscrever no canal da igreja. Isso aí, nós temos vários vídeos, várias classes de EBD aqui, várias lições de diversas revistas, né? Já temos 2 anos gravando essas aulas. Nós temos também os links dos nossos cultos online. Você pode acompanhar tudinho aqui no nosso canal, beleza? Agora, pré-adolescentes, para a gente começar nossa lição de hoje, todo mundo já chegou, será? Todo mundo já deu a paz do Senhor aí? Ou eu estou falando sozinha aqui ainda? Ó, já passou 2 minutos, hein? 10:02, 10:02 não, 10:03 e vocês ainda estão entrando. Vou esperar mais um pouquinho. Vamos lá. Coloque seu nome, coloque fulano presente, bom dia, paz do Senhor, para a gente ir conversando. E vamos orar, não é? Para começar nossa aula, feche os seus olhos aí onde você está e vamos orar comigo. Senhor, muito obrigada, meu Deus, por mais esta aula da EBD, por mais este domingo que nós acordamos, que nós respiramos e que nós podemos estar aqui para desfrutar de mais um ensinamento da sua palavra. Que o Senhor fale poderosamente ao coração de cada um que estiver me assistindo nessa aula. Em nome de Jesus. Amém. E aí, pré-adolescentes? Já separou suas coisas? Já separou sua revista? Sua Bíblia? Oh, minha Bíblia está aqui embaixo. Já separou sua Bíblia? E outra coisa importante também, um papel, uma caneta para você anotar durante a aula. A gente está falando aqui sempre que é importante vocês terem algum caderno, uma agenda, ou um papel e uma caneta mesmo, para anotar coisas durante a aula, coisas interessantes, dúvidas que vocês possam ter. Porque se vocês fizerem isso, vai ajudar a fixar melhor o conteúdo. Vocês vão ter um aproveitamento bem melhor. Se você tiver alguma dúvida durante essa aula, se você for um visitante ou se você for aluno, pode colocar a sua dúvida no chat, que nós vamos estar respondendo. Se for uma dúvida muito longa, a gente conversa melhor pessoalmente, mas qualquer coisa você pode deixar aí no comentário ou no chat, beleza? Então, vamos lá para a nossa aula de número 4, que o título dela é Um Livro Infalível. Nós estamos tendo uma série de lições sobre a Bíblia e hoje nós vamos ver que ela é realmente um livro infalível. Então, para iniciar, eu quero convidar você a abrir no texto junto comigo. Aqui nas nossas aulas a gente tem a prática de sempre procurar o versículo na Bíblia. Eu não sei onde é que está. A nossa Bíblia ela é organizada de maneira diferente, porque é uma Bíblia devocional. Mas nós temos o costume de sempre procurar para ver quem acha o livro primeiro. Então, vamos lá? Vamos fazer isso junto? Vamos ver quem vai achar primeiro, hein? O nosso texto de hoje está lá no livro de Salmos, capítulo 93, de 1 a 5. Calma, não começa a procurar ainda. Eu vou falar 1, 2, 3 valendo, tá? 1, 2, 3, valendo!
Salmos 93. Ai, acho que eu já perdi. Quem ir achando, pode colocar aí no chat o número da página. Achei. Tá na página 594. Todo mundo encontrou? Página 594. Vamos ler todos juntos? Eu quero que vocês acompanhem aí comigo, hein? Vamos lá. Salmo 93. O poder e a majestade do reino de Deus. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de poder. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O seu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor. Os rios levantam o seu ruído. Os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiel são os seus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Amém. Glória a Deus. Nós temos aqui, pré-adolescentes, esse texto de Salmos que exalta a grandeza de Deus, não é? Não é uma coisa maravilhosa a grandeza de Deus? Então, como Deus é grande e Ele é maravilhoso, é poderoso, então a sua palavra, ela também é grande, ela também é maravilhosa e ela também é poderosa. E para começar a nossa aula, eu quero falar para vocês duas palavras que vão ser muito faladas aqui na aula de hoje. Eu não sei se vocês já ouviram essas palavras antes, ou se vocês sabem o que elas significam, mas se vocês não sabem, eu vou ensinar elas para vocês hoje. Que é o seguinte: a infalibilidade e a inerrância da Bíblia. E aí, vocês já ouviram essas palavras? Alguém sabe o que significa cada uma delas? Coloca aí na tela, Amanda. Infalibilidade. É até difícil de falar. Infalibilidade. Eu treinei várias vezes, gente, para falar essa palavra. E inerrância. Vocês sabem o que significa isso? Vou dar um tempinho para vocês escreverem aí no chat. Se vocês não souberem o que significa, coloca aí o que vocês acham que significa essas palavras. E aí? Alguém sabe? Bom, galera, vamos falar sobre elas. Infalibilidade é algo que não falha. É algo que é impossível de falhar. E inerrância é algo que não erra. Então, a própria palavra já dá uma dica, né? Infalibilidade não falha e inerrância não erra. E quando eu falo sobre a infalibilidade e a inerrância da Bíblia, eu estou querendo dizer que a Bíblia não falha e que a Bíblia também não erra. Então, a aula de hoje vai ser dividida em 3 pontos e vocês podem acompanhar aí na revista de vocês, que é o seguinte: a infalibilidade da Bíblia, a inerrância da Bíblia e a suficiência da Bíblia. No final dessa aula, vocês vão estar sabendo tudo sobre isso. Então, presta atenção, pega aí o seu caderno, pega aí o seu papel, pega aí a sua Bíblia, que a aula de hoje vai ter muito conteúdo novo para vocês aprenderem. E eu vou fazer pergunta, hein? Então, fica ligado aí. Vamos lá. Para começar, o primeiro ponto: a Bíblia não falha. Existe alguma pessoa, para adolescentes, tirando Deus, né? Existe alguma pessoa humana que é infalível? Existe? Você conhece alguém que nunca falha, que não tem defeito, que não falha de jeito nenhum? Acho que não, né? Tirando Jesus, acho que não tem ninguém que não falha. Nem mesmo aqueles super-heróis que a gente vê nos filmes, né? O Homem-Aranha, sei lá, o Homem de Ferro, quem mais? O Thanos. Até o Thanos falha. Todo mundo, todos são infalíveis. Todos são infalíveis? Não. Todos são falíveis. Todos podem falhar. Então,
todos podem pedir ajuda, erram, até mesmo esses super-heróis, não é? E só existe um que é infalível, que é Jesus. Jesus, ele veio ao mundo, Jesus não cometeu pecado, Jesus viveu uma vida perfeita, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e tudo isso para que nós pudéssemos ser salvos. E se Jesus é infalível, e se Deus é infalível, então a sua palavra também é infalível, não é? Na aula 2, eu falei sobre a autoridade da Bíblia. E eu disse que a autoridade da Bíblia, ela está no seu autor, que é Deus. Então, isso por si só já comprova que a Bíblia é infalível, porque o seu autor é infalível, não é mesmo? Mas ainda assim, pré-adolescentes, existem muitas pessoas que não creem na Bíblia. Existem muitas pessoas que acham de verdade que a Bíblia tem várias falhas. Existem pessoas que não entendem que ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Elas acham que simplesmente foi escrita por homens comuns, por homens que falhavam, por homens, né, que cometiam pecado. Então, por isso, ela é falha também, se foi escrita por homens. Mas nós sabemos que não é exatamente assim, não é mesmo? Nós sabemos que a Bíblia, ela é e foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, os homens, eles não escreveram a Bíblia das suas próprias cabeças, eles foram inspirados pelo Espírito Santo para revelar a vontade de Deus. Outra coisa que as pessoas falam também sobre a Bíblia é que a Bíblia é machista, a Bíblia é ultrapassada, a Bíblia foi escrita há muito tempo atrás, a gente está no século 21 já, precisa mudar algumas coisas, existe preconceito na Bíblia, existe falha. Gente, isso é tudo mentira, isso é tudo conversa. Essas pessoas que falam essas coisas, elas só dizem isso porque a mente delas já está completamente contaminada com as coisas desse mundo, já está completamente contaminada com o pecado, e aí elas não conseguem enxergar a verdade da palavra de Deus. A Bíblia mesmo afirma, né, que o inimigo, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandecesse a luz do evangelho da glória de Cristo. Isso está lá em 2 Coríntios 4:4. Então, essas pessoas, elas estão completamente cegas e não conseguem enxergar que a Bíblia é infalível, que a Bíblia é verdadeiramente a verdade. E por que você está dizendo isso, Larissa? Eu estou dizendo isso porque vocês estão numa fase da pré-adolescência que é muito importante vocês entenderem a base da fé de vocês. É uma fase onde outros pré-adolescentes da sua escola ou da sua rua, ou sei lá, seus primos, familiares, talvez eles não sejam crentes, talvez eles não acreditem nisso, talvez eles não acreditem na Bíblia. E pode chegar momentos onde você, pré-adolescente, você vai ser confrontado com a sua fé, onde pessoas vão chegar para você e vão confrontar você com a sua fé e falar: por que você acredita nisso? Por que você acredita que a Bíblia é infalível? Por que Deus existe? As pessoas, elas vão chegar a um momento que elas podem te confrontar com isso. Você já passou por isso, pré-adolescente? Você já passou por uma situação dessa? De alguém te questionar a sua fé? De alguém perguntar a você? Ou querer fazer uma pergunta assim para te provocar mesmo em relação à sua fé? Existem pessoas que fazem isso e eu, inclusive, diria que isso é muito comum. Porque o mundo, ele não se agrada com as coisas de Deus. O mundo não se agrada com as coisas que estão escritas na Bíblia. Então, se tem alguém que defende aquilo que está escrito na Bíblia, vai chegar algum momento que isso vai incomodar as pessoas. E pode chegar um momento onde elas vão querer confrontar você. E quando chegar esse momento, se chegar esse momento, o que é que você vai responder? Se você não for uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus e cheia de conhecimento sobre Deus, sobre a palavra de Deus,
como você vai conseguir responder esses confrontos? Como que você vai conseguir influenciar essas pessoas que te questionarem essas coisas? Então, é muito importante vocês entenderem isso. É importante vocês prestarem atenção em todas essas aulas para que vocês conheçam a palavra de Deus, conheçam as características da palavra de Deus, para que se alguém perguntar algo a vocês, vocês possam falar e que vocês possam usar isso também para testemunhar da sua fé para outras pessoas. Beleza? Então agora nós vamos falar sobre outra prova da infalibilidade da Bíblia, que é a seguinte: tudo que a Bíblia fala se cumpre. Tudo que a Bíblia promete se realiza. E tudo que a Bíblia prevê acontece. Sério, Larissa? É verdade isso mesmo? É verdade. Sabe por quê? Olha, uma das provas são as profecias. A Bíblia, gente, está cheia de profecias, cheia. Ou profecias que se cumpriram ainda nos tempos que a Bíblia foi escrita, ou profecias que nós podemos ter certeza que vai se cumprir. E isso é uma prova de que ela nunca falha. E agora, eu tenho um desafio para vocês. Tá acordado aí? Presta atenção no desafio, hein? Eu acabei de dizer que a Bíblia está cheia de profecias, ou que já se cumpriram, ou que vão se cumprir. E o meu desafio para você agora... Vai lá. Primeiro eu vou falar o prêmio. O prêmio vai ser um bombom para quem responder primeiro e certo. Então, entenderam? Essas são as regras. Quem responder a pergunta que eu vou fazer primeiro e de maneira correta vai levar o bombom. Beleza? A pergunta é a seguinte. Não é uma pergunta, na verdade, né? É um desafio. O desafio é: escreva aí no chat uma profecia ou que já foi cumprida ou que ainda vai se cumprir da Bíblia. Beleza? Tá valendo já. Quem escrever primeiro... mas não vale assim, a pessoa escreveu, aí o que ela escreveu não tá certo. Aí não vai valer, tá bom? Vai valer só a primeira pessoa que responder que tiver certo. Então, tá lançado o desafio. Quem escrever aí primeiro uma profecia que tá na Bíblia, que ou já se cumpriu ou ainda vai se cumprir, leva o bombom, tá? Tá muito fácil, gente. Tem um monte de profecia. A gente fala disso sempre aqui nas aulas. Então, vamos ver quem vai ganhar, hein? E aí, já deu tempo, eu acho, né, de vocês escreverem? Vou esperar mais um pouquinho. Quem será que ganhou, hein? Eu vou falar aqui algumas profecias que eu escrevi, tá? Uma delas é a promessa que Deus fez da terra prometida. Foi uma promessa que o Senhor fez a Abraão, que se cumpriu lá nos tempos de Josué. Teve também as profecias do nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus também era uma profecia, uma promessa que o Senhor tinha feito para o seu povo. Lá no livro de Isaías relata isso. E Jesus nasceu lá no Novo Testamento. Outra profecia que nós temos é a profecia do derramamento do Espírito Santo. Olha só que coisa maravilhosa. Essa profecia ela foi falada lá no livro de Joel e isso se cumpriu no livro de Atos e se cumpre ainda no dia de hoje. Então, nós estamos debaixo dessa promessa. Outra profecia, que essa ainda vai se cumprir, é aquelas que estão lá no livro de Apocalipse, sobre o paraíso, sobre o novo céu e a nova terra, sobre o rio puro de água clara como cristal, sobre a árvore da vida. Tudo isso nós vamos desfrutar ainda, porque é uma profecia, uma promessa que está na palavra de Deus. E se está na palavra de Deus, a gente pode ter certeza que vai se cumprir. E agora, vamos falar de outra prova sobre a infalibilidade da Bíblia. Outra prova, gente, é a sua precisão histórica e científica. Como assim, Larissa? Explica isso. Vocês estão aprendendo isso nas quartas-feiras, tá bom? Sobre a precisão
histórica e científica da Bíblia. Significa que tudo que está relatado na Bíblia, seja de eventos históricos ou seja de coisas relacionadas à ciência, tudo isso não tem falhas. Tudo isso é realmente a verdade. Alguma vez, do que vocês estão estudando aí nas quartas-feiras, alguma vez vocês já viram que a Bíblia errou em alguma coisa relacionada à ciência? Não, né? Tudo que a gente vê na natureza, tudo que a gente olha, todas as leis estudadas, né, pela química, pela física, tudo isso pode ser comprovado pela palavra de Deus, porque foi o próprio Deus que criou. Então, algumas coisas que nós já vimos, né, sobre as estrelas, sobre a criação mesmo, a rotação da Terra, o formato da Terra, os fósseis, todas essas coisas, elas são comprovadas na Bíblia. Então, presta atenção nisso, nenhuma prova científica verdadeira pode ir contra a Bíblia. E se tiver alguma coisa que se diz ser prova científica e estiver contra a Bíblia, então não é verdade. Porque na Bíblia está toda a verdade. E todas as provas científicas que eram verdadeiras foram comprovadas pela Bíblia. Já estava escrito na Bíblia lá, há muito, muito tempo. Então, tudo que a Bíblia ensina, em todos os aspectos, seja no aspecto teológico, seja no aspecto histórico, ou seja no aspecto científico, é a verdade. Beleza? Vamos lá agora para o ponto 2 da nossa aula de hoje. Vocês estão acompanhando, né? O ponto 2 da nossa aula de hoje é sobre a inerrância da Bíblia. A Bíblia não tem erros. Então, para a gente entrar nesse tópico, eu quero fazer uma dinâmica com vocês. Então, presta atenção aí que vocês vão precisar escrever no chat. E aí eu vou falar e vocês vão ter que seguir o meu comando. Beleza? A dinâmica é a seguinte. Eu vou falar uma palavra e você vai escrever aí no chat o que te vem na mente quando eu falo essa palavra. Tá bom? E aí tem que ser alguma coisa relacionada com a palavra. Então, por exemplo, se eu falar com você a palavra coração, aí você vai pensar em amor. Aí você escreve aí, amor. Que é amor relacionado a coração. E aí foi a primeira coisa que vem na sua cabeça. Quero que você coloque a primeira coisa que vem assim e escreve. Beleza? Então vamos fazer essa dinâmica aí. Posso começar? Vou dar um tempinho aí para quem não estava muito, né, ligado. Vou falar as palavras, hein? Eu vou dizer, aí vocês escrevem. Aí depois eu falo o outro e vocês escrevem, tá? Primeira palavra. Cruz. Foi? Segunda palavra. Mar. Próxima palavra. Frio. Próxima palavra. E última. Verde. Todo mundo escreveu? Deu tempo, né? Agora, Larissa, por que você fez essa dinâmica com a gente? Bom, eu fiz essa dinâmica aí para falar o seguinte. Quando a gente diz que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, não significa que o Espírito Santo inspirou os autores e aí eles escreveram qualquer coisa que veio na mente deles. Ou seja, não foi igual essa dinâmica aqui que a gente fez. Não foi assim que o Espírito Santo inspirou aqueles homens que escreveram a Bíblia. Não. O Espírito Santo
teve exatamente a revelação divina. Então, com todas as palavras exatas que vieram de Deus, o Espírito Santo inspirou esses homens para que eles escrevessem. Então, o Espírito Santo não falou uma palavra e os homens ouviram e aí, vou escrever isso aqui porque eu estou pensando isso, eu estou sentindo no meu coração Deus me dizer isso. Não foi coisa da cabeça de homens. Não foi por entendimento humano que a Bíblia foi escrita. Não, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. E isso também nos prova a inerrância da Bíblia, que ela não tem erro nenhum. Porque se ela foi inspirada por Deus, então os homens foram somente instrumentos nas mãos de Deus para que ele revelasse a sua palavra. Porque os homens, eles eram falhos, os homens erravam, mas Deus não erra. Então, quando Deus os usou como instrumento e inspirou as palavras que ele estava querendo transmitir e revelar a nós, então essas palavras foram colocadas e escritas de maneira, assim, exata e perfeita. Porque o Espírito Santo, ele se encarregou de manter essa tradução e essa revelação de forma perfeita. E além de não ter erros, galera, a Bíblia também não nos induz ao erro. Vocês já pararam para pensar nisso? Que a Bíblia, ela jamais vai ensinar alguém a fazer coisas erradas. E aí eu fico pensando, né? Tanta gente por aí falando mal da Bíblia, tanta gente por aí criticando a Bíblia, tanta gente falando que a Bíblia é machista, que a Bíblia blá, 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 blá. E a Bíblia não tem uma só vez que a Bíblia nos induz a fazer algo errado. Porque a Bíblia, os preceitos, os mandamentos, a conduta descrita na Bíblia é uma conduta justa, é uma conduta correta. Então, tudo que a Bíblia nos ensina, jamais ela vai nos levar ao erro. Se você ler a Bíblia, você jamais vai terminar de ler e vai falar, agora eu vou mentir, agora eu vou matar, a Bíblia me ensinou. Não! Isso você nunca vai encontrar, porque a Bíblia, ela sempre nos ensina a fazer o que é certo. E melhor de tudo, ela não só nos ensina a fazer o que é certo diante da sociedade, ela nos ensina a fazer o que é certo, o que agrada a Deus. Isso é o mais importante. Na Bíblia diz, Jesus fala em Mateus 5,48 o seguinte, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, a Bíblia, além de nos dizer todas as verdades, ela nos ensina a viver de maneira correta, diante de todas as coisas, diante dos nossos relacionamentos, diante de Deus. E será que você, pré-adolescente, será que você tem vivido assim? Será que você está se deixando ser ensinado pela Bíblia? Será que as coisas que você tem praticado, as coisas que você tem falado, são coisas que estão de acordo com a Bíblia? Pensa nisso nessa manhã. Será que você está se esforçando para ser um exemplo de pré-adolescente, um exemplo de filho, um exemplo de aluno, um exemplo de cristão? Será que você está se esforçando para isso? Porque isso é o que a Bíblia nos ensina. Então, se você estiver diariamente lendo seu devocional, orando, buscando a Deus, então certamente você vai saber como agir nos momentos. Certamente você vai saber como agir de maneira exemplar. E o melhor de tudo, se você estiver fazendo isso, o próprio Espírito Santo vai guiar a sua vida, vai guiar os seus caminhos. E se você ainda não está conseguindo, para adolescente, ter essa vida, né, de prática, de leitura devocional, de oração, então eu quero incentivar você a começar a fazer isso hoje. Já estamos o quê? Na 4ª semana do ano, quase terminando o mês de janeiro, então é um momento pré-adolescente muito propício para você pegar a sua Bíblia, botar seu devocional em dia, começar a orar, começar a buscar a Deus, porque só assim, pré-adolescente, que você vai ter uma vida guiada pelo Espírito Santo, só assim que você vai conseguir agir de maneira realmente cristã, de maneira assim como Jesus, só assim que você vai buscar ser perfeito como é perfeito o nosso Pai que está
no céu. E só assim que você vai ser fortalecido para as lutas que você vai enfrentar no seu dia a dia. Ah, que lutas, Larissa? Eu só tenho 11 anos. Que luta que eu vou enfrentar? Você pode enfrentar lutas pré-adolescentes. Não pense que vocês, com essa idade, vocês não podem enfrentar momentos difíceis. É claro, vão ser proporcionais à idade que você tem, mas podem ter situações na sua escola, com seus amigos, ou então situações na sua família, que de repente você vai estar nessa situação e você não vai saber o que fazer, vai ser muito difícil e você vai ficar ansioso, vai ficar triste, mas se você estiver lendo seu devocional, se você estiver orando, você vai ser instruído pela palavra de Deus a como você deve agir e como você deve se fortalecer nesses momentos. E agora, como nós falamos que a Bíblia é infalível e inerrante, eu tenho certeza que se você fizer isso que eu falei, se você buscar a Deus, se você ler a Bíblia, se você orar, eu tenho certeza que Deus vai falar algo especial ao seu coração, algo que você precisa ouvir. Amém? Agora, pré-adolescentes, nós vamos voltar aqui para o nosso texto inicial. Você deixou sua Bíblia aberta? Se você não deixou, eu vou falar onde é que está. Está na página 594. Vamos ler o texto de novo. Vamos lá, hein? 594, Salmo 93. Vou ler. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de poder. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O seu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Os rios levantam ao Senhor. Os rios levantam o seu ruído. Os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso que o ruído das grandes águas e dos que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os seus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Glória a Deus. Mais uma vez, glória a Deus por essa palavra. Para adolescentes, o que a gente acabou de ler aqui? A gente acabou de ler um texto que fala sobre a grandeza de Deus. Vocês viram as palavras que estão escritas aqui? Ó, o seu trono está firme, tu és desde a eternidade. Ó, o Senhor é mais poderoso do que os ruídos das grandes águas. Muito fiéis são os seus testemunhos. Olha só que palavras grandiosas que tem aqui na Bíblia, que ressaltam, que afirmam os atributos, as qualidades de Deus. Então, pré-adolescentes, pensa comigo. Se Deus é tão poderoso, se Deus é tão maravilhoso, é tão grandioso e não erra nunca, e tem todo conhecimento, e tem todo poder, e criou todas as coisas, então, óbvio que a sua palavra é tão confiável quanto ele, não é mesmo? Se Deus é tão grande como afirma a sua palavra, então a sua palavra também é poderosa e também é confiável. Você confia em Deus? Você confia em Deus para entregar a Ele a sua vida? Você acredita que Deus é o Criador de todas as coisas que existem? Você acredita que Deus é o seu Criador? Que Ele te criou, que Ele te formou, que Ele idealizou você desde quando você estava no útero da sua mãe, lá no ventre da sua mãe? O Senhor já tinha te planejado, o Senhor estava te formando. A Bíblia diz que o Senhor nos tece dentro do ventre, nos forma, nos molda. O Senhor te conhecia antes de você nascer. Você confia nele? E aí? Se você confia nele, então você também tem que confiar na sua palavra. Você também tem que confiar na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, se você confia em Deus, você também deve confiar na palavra desse Deus, que é a Bíblia. E agora, eu quero fazer outra pergunta para vocês, que vocês vão me responder aí no chat, que é o seguinte: a Bíblia contém a palavra de Deus
ou a Bíblia é a palavra de Deus? Ah, qual a diferença, Larissa? Me responde, o que você acha que é? A Bíblia contém a palavra de Deus ou a Bíblia é a palavra de Deus? Me responde aí. Responderam? Gente, eu tô falando isso desde o início da aula, né? A Bíblia é a palavra de Deus. Nós nunca podemos dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus, porque ela é a própria palavra de Deus. E outra coisa, dizer isso, né, que a Bíblia contém a palavra de Deus, é uma heresia, é um ensino falso. E muitos estudiosos acreditam nesse ensino falso, de que a Bíblia contém a palavra de Deus. E por que que isso é falso, Larissa? Vou explicar. Porque quando você fala que a Bíblia contém a palavra de Deus, e não que ela é a palavra de Deus, então você abre brechas para acreditar que tem coisas que escritas aqui que não são a palavra de Deus. Porque se ela contém a palavra de Deus, então eu posso selecionar algumas coisas que é a palavra que eu acho, né, que tem a palavra de Deus, e outras coisas eu falo, não, isso aqui não é a palavra de Deus não, só isso aqui que é. E nós não podemos fazer isso, porque a Bíblia, ela é por completo. Nós acreditamos que o Espírito Santo inspirou as pessoas de forma plena, de forma completa. Ou seja, tudo que está escrito na Bíblia, cada palavra que está escrita na Bíblia, ela foi por completo inspirada por Deus. Então, nós não podemos dizer assim que a genealogia, será que foi inspirado por Deus? Foi, claro que foi. Foi inspirado por Deus. Toda a Bíblia foi inspirada. Por isso que é um ensino falso dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus. E o certo é que ela é a palavra de Deus. Ela é porque ela foi toda inspirada. Beleza? Para finalizar a nossa aula, nós vamos falar do último ponto, que é a suficiência da Bíblia. A Bíblia é suficiente. E ela é suficiente para quê, Larissa? Para muitas coisas. Primeiro, ela é suficiente para nos ensinar. Então, durante a sua vida, você vai ter conhecimento de vários lugares. Você pode adquirir conhecimento com a sua família, conhecimento secular, né? Conhecimento da sua escola. Às vezes você vai assistir um filme, você vai adquirir algum conhecimento daquele filme. Às vezes você vai ler um livro, você vai adquirir um certo conhecimento. Às vezes numa conversa você também vai adquirir conhecimento. Com as suas experiências, você vai adquirir um certo conhecimento também. E esses conhecimentos, eles são importantes até certo ponto. Mas nada substitui a palavra de Deus. Nada que nós aprendemos substitui o conhecimento que nós adquirimos pela palavra de Deus. Porque aqui é a sabedoria do próprio Deus que está aqui. Então, se Deus é o ser que tem todo o conhecimento e toda a sabedoria, então o que está contido na Bíblia é suficiente para nos ensinar, para nos instruir. Beleza? Outra coisa, por que a Bíblia é suficiente? Nós não precisamos de outra revelação. Então, se levantar um fulano lá nos Estados Unidos e falar assim, eu tenho uma nova Bíblia, porque o Espírito Santo me inspirou e eu escrevi aqui uma nova Bíblia, pessoal. Acredita em mim. Eu estou falando no nome de Deus, o Espírito Santo que me inspirou. Se aparecer algum cara fazendo isso lá nos Estados Unidos, ou lá na China, ou aqui no Brasil, você vai acreditar nele? Você vai acreditar que realmente Deus inspirou? Não. Sabe por quê? Porque essa aqui é a única revelação completa
da palavra de Deus. Então, nenhuma pessoa pode se levantar e escrever uma nova Bíblia. Não. Nenhuma pessoa pode se levantar e inventar uma coisa que vai contra a Bíblia e falar que foi Deus, porque Deus, ele não vai se contradizer. As coisas que estão escritas aqui, Deus jamais vai levantar alguém para falar algo contra isso. Não. Se ele levantar algum profeta, se ele quiser falar algo a nós por meio de uma profecia, por meio de uma revelação, vai ser sempre algo que esteja de acordo com a sua palavra. E não ele vai levantar alguém para falar alguma coisa que vai contra a Bíblia. Não. Nós temos que ter muito cuidado com isso, pré-adolescentes. A Bíblia mesmo nos alerta várias vezes sobre os falsos profetas. Jesus mesmo falou que ia se levantar vários falsos profetas. Pessoas que na aparência parecem ser boas. Pessoas que elas vão surgir como pessoas, né, muito boas, talvez pessoas até que parecem ser crentes, mas na verdade não. Na verdade elas são lobos, na verdade elas só contam mentiras para poder enganar os que são escolhidos, para poder enganar os escolhidos. Então, nós temos que prestar muito atenção com isso, muito atenção nas pessoas que falam que a Bíblia precisa ser atualizada. Existem pessoas, pastores, nos dias de hoje que estão dizendo essas coisas para adolescentes, que a Bíblia precisa ser atualizada, ou então que a Bíblia está faltando informação, está faltando coisa, precisa ser adicionado algumas coisas na Bíblia. Não, não precisa, pré-adolescentes. Abre comigo aí, Apocalipse 22, 19. Lá no finalzinho da Bíblia. Apocalipse 22, 19. Está na página 1438, a penúltima página da Bíblia para adolescentes. E olha só, que interessante. Esse versículo que nós vamos ler agora, ele é um dos últimos versículos da Bíblia. Está no livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Está no último capítulo de Apocalipse e está no antepenúltimo versículo de Apocalipse. E diz o seguinte: se alguém tirar quaisquer das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então, a própria palavra confirma o quão sério, pré-adolescentes, é querer adicionar ou querer tirar coisas que estão escritas na Bíblia. Já está sendo alertado ali, que ai daquele que tirar ou que querer acrescentar palavras a este livro. Então, nós devemos nem ouvir quando alguém fala, porque tem que atualizar, porque... Não, nós não devemos nem ouvir essas coisas, porque certamente essas coisas não provêm de Deus. E, por último, a palavra ela é suficiente para nos ensinar. A Bíblia diz em 2 Timóteo 3,16 que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e para instruir em justiça. Então, a Bíblia ela é suficiente em todos os aspectos e para transformar as nossas vidas. Amém, pré-adolescentes? Por último, eu quero finalizar falando uma frase. Não negocie os seus valores. Não negocie os ensinamentos contidos nesse livro aqui. Porque se você fizer isso, certamente você vai viver uma vida debaixo das mãos do Senhor e uma vida guiada pelo Espírito Santo. Então, jamais negocie os seus valores, jamais negocie a sua fé. Amém? Agora é a hora da nossa oferta! E eu quero convidar você, pré-adolescente, a ofertar com muita alegria nesse momento. Para quem não sabe, eu acho que todos os alunos sabem, né? Nós temos um desafio aqui na nossa igreja, que é chamado Desafio Aluno Nota 10. E nesse desafio, nós temos que cumprir
cumprir alguns requisitos. E a gente não faz isso por obrigação, né, pré-adolescentes? A gente faz isso como uma forma de glorificar a Deus, porque Deus é glorificado quando a gente preenche um check. Cada um daqueles sinalzinho verdinho assim lá do nosso relatório, o Senhor é glorificado nessas coisas. Então, seja presença, seja revista, seja a Bíblia, seja oferta, seja visitantes, o Senhor é glorificado quando nós fazemos isso não por obrigação, mas para servir melhor na casa do Senhor. Então, quero convidar você a ofertar nesse momento. A nossa turma já tem 6 selos, nós estamos quase chegando no 7º, falta pouco, que é o selo de visitantes. Então, eu quero incentivar vocês a sempre estarem lá, marcando no sinal verdinho, dando a sua oferta, chamando um visitante, convide as pessoas e faça tudo isso para a glória de Deus. Amém, pré-adolescentes? Beleza? Então, nós vamos ficando por aqui. E antes de eu dar tchau para vocês, eu vou orar com vocês, né? Se você assistiu essa aula e se você deseja entregar a sua vida para Jesus, que é o autor desse livro maravilhoso, se você deseja fazer isso, então coloque seu nome aí no chat, escreva seu nome nos comentários para que a gente possa orar por você, entrar em contato com você, tá bom? Vamos orar juntos então. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por essa aula. Muito obrigada pelos ensinamentos que o Senhor nos fez entender na aula de hoje. Eu oro, Deus, para que esses ensinamentos possam ficar gravados na mente e no coração de cada um que está me ouvindo nessa aula. Senhor, nos ajude, que o seu Espírito Santo possa guiar a nossa vida em todas as coisas, no nome de Jesus. Amém! Tchau, pré-adolescentes! Um beijo!